Olá, alunos! A nossa aula de hoje será sobre compostagem. Eu já tinha colocado um slide sobre esse mesmo tema no portal, porém ele está mais extenso. Eu resolvi fazer tipo um passo a passo para vocês entenderem mais como é que acontece esse sistema de compostagem, certo? Então vamos lá. Vamos começar pela definição. A compostagem é um processo biológico de transformação de resíduos orgânicos em adubo orgânico, certo? Esse termo compostagem ele está associado ao processo de tratamento de resíduos orgânicos, como está escrito, e ele pode ser tanto de origem urbana, industrial, agrícola e florestal. E na agricultura orgânica, a compostagem é uma excelente opção para otimizar o uso de recursos naturais existentes na propriedade, como restos de folhas, estercos e palhadas. Então, a compostagem, em geral, ela pode ocorrer naturalmente no meio ambiente, no ambiente, no caso, sendo referida como a degradação da matéria orgânica, como eu falei, como está nesse termo. E esse termo, compostagem, ele diz a respeito à questão de decomposição, onde ela está associada com o termo da manipulação do material pelo homem, que através da observação do que acontecia na natureza, foi desenvolvida algumas técnicas para acelerar a questão da decomposição e assim produzir compostos orgânicos que atendessem mais às nossas necessidades. Então, o termo composto orgânico ele pode ser aplicado ao produto compostado, estabilizado e higienizado, o que é benéfico para a produção vegetal. Fonte de material orgânico para a compostagem. A gente vai verificar a caracterização dos materiais para a compostagem. Temos aqui duas classes, certo? Os materiais ricos em carbono e os materiais ricos em nitrogênio. Os materiais ricos em carbonos, eles podem considerar os materiais mais lenhosos, com a casca, como um exemplo, a casca de ave, as âmbaras de madeira, as podas de jardim, folha e galhos das árvores, palhas, fenos e papel. Já os materiais nitrogenados incluem como folhas verdes, estrume de animais, urina, solo, restos de vegetais, hortícolas, etc. Então, os materiais para compostagem, lembrando que não deve conter vidro, plástico, tinta, óleo, metais, pedras, enfim, ele não deve conter esse tipo de material porque pode atrapalhar a questão de decomposição, pode não existir ali, pode criar um odor e prejudicar mais ainda o composto e até nós mesmos. Eu coloquei também uma tabela para vocês verem a composição de alguns materiais que são empregados no preparo do composto. Então, vocês podem ver um material muito grande. A gente pode ver aí abacaxi, que pode estar utilizando as fibras, o arroz, como casca, como palhada também, bagaço de carne, borra de café, capim, enfim, a gente pode ver uma variedade de composições de materiais que a gente pode estar utilizando para a compostagem. Vocês podem observar também a matéria orgânica, certo? A questão carbono, nitrogênio. Lembra da aula passada que a gente falou da mineralização, imobilização? Então vocês vão voltar lá no slide de matéria orgânica, vão relembrar o que poderia estar acontecendo quando aumenta a relação CN e quando abaixa a relação CN. Temos aqui o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, esses materiais eles são importantes para a gente estar trabalhando aí na compostagem. Outra questão importante para a compostagem é a mistura dos materiais, esses materiais que a gente acabou de falar, que pode ser um deles que a gente pode estar trabalhando. Então, na construção de uma pilha de compostagem, a gente pode utilizar a mistura de materiais ricos em carbonos e ricos em nitrogênio. Então, os materiais ricos em carbono, eles podem fornecer a matéria orgânica e a energia para a compostagem. Desculpa, gente, passei o slide sem querer. Então, voltando ao que eu estava falando,
os materiais ricos em carbonos, eles fornecem uma matéria orgânica e energia para a compostagem. Já os nitrogenados, eles podem estar acelerando o processo de compostagem, porque o nitrogênio ele vai ser necessário para o crescimento dos micro-organismos, certo? Que genericamente, quanto mais baixa a relação CN, mais rapidamente vai terminar a compostagem. Então vocês vão ter que relembrar lá na matéria orgânica a aula que a gente teve para verificar essa, só para dar uma relembrada mesmo, certo? E tem a questão de rega também, que é um processo muito importante para a compostagem. Esse processo tende a ser um processo de secagem, porque devido ao calor ela pode provocar a evaporação da água. Então é conveniente iniciar o processo de compostagem nos valores superiores de umidade, no caso na base de 50% a 60%. À medida que a gente vai colocando as camadas dos materiais, pode ser necessário a gente ir irrigando, porque caso não chova, durante os primeiros 14 dias da compostagem a gente pode estar fazendo isso. Então é muito importante a gente estar iniciando essa rega. Agora a fase de compostagem. Esse processo de compostagem ele não se limita apenas a adição de misturas de materiais orgânicos, como as pilhas, que eu mostrei para vocês, mas envolve também a escolha dos materiais, como o quê? Como a seleção do sistema de compostagem, o local onde será realizado, como também a disponibilidade dos materiais para que todo esse processo se complete. Então, a gente observa uma figura das fases de compostagem. Durante o processo de compostagem, a gente observa na imagem que tem 3 fases. Então, a primeira é a fase inicial, onde ela é rápida, de fitotoxicidade, ou de algum composto cru ou imaturo. A segunda fase é semicura, ou a bioestalização. E a terceira fase é a fase de umificação, onde ela é acompanhada de mineralização de determinados compostos da matéria orgânica. Então vocês podem ver aqui que o composto ele já está curado. Bom, o composto é o resultado de um processo controlado de decomposição bioquímica do material orgânico por micro-organismo transformando toda a matéria-prima em um produto mais estável. Então, quais são os principais fatores que podem estar influenciando aí na compostagem? A palavra composto, ela vem de muito tempo e vem sendo utilizada para designar os fertilizantes orgânicos, que eles são preparados pelo amontoamento de restos de animais e vegetais, e esses materiais eles são ricos em substâncias nitrogenadas, que são misturados com outros resíduos vegetais que são pobres em nitrogênio, porém são ricos em carbono. Então, segundo Keough, 1998, a maturidade do composto ocorre quando a decomposição microbiológica se completa e a matéria orgânica é transformada em humus. Então, esse produto final da decomposição, o humus que a gente fala, ele é comumente utilizado para fins agrícolas. Ele deve ter características físicas, químicas, que facilitem o seu uso como fertilizante ou condicionador de solos. Ele não pode conter contaminação, certo? Como os metais pesados ou patógenos e também alguns contaminantes que poderá ser empregado na adubação de plantas ornamentais. O próximo tópico é sobre organismos. A transformação da matéria orgânica é resultante da ação combinada, como a gente já falou, de micro e macro-organismos. Vocês podem ver aqui uma variedade de micro e macro, como minhoca, larva, formigas, bactérias, tatuzinho, enfim, vários micros e macro-organismos aí. Então, na compostagem, inicialmente atua micro-organismos que metabolizam o nitrogênio orgânico, transformando esse nitrogênio amoniacal, e com o decorrer da decomposição, a amônia pode ser perdida por volatilização e assim ser convertida na forma de nitrato.
pela nitrificação. A gente vai ver esse tópico na aula que vem sobre os ciclos biogeoquímicos, então vocês vão entender, relembrar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, esse fenômeno de nitrificação é o acidificante que ele pode contribuir para que o composto maturado se torne mais ácido, seja mais ácido do que o material original. Então, se houver condições como anaerobiose, o nitrato ele vai ser perdido por desnitrificação. E esse efeito todo que eu falei, nitrificação, desnitrificação, este fenômeno ele tem um efeito alcalinizante. Ou seja, no processo de compostagem, a energia ela é produzida pelos micro-organismos que podem promover um incremento de temperaturas aí. Então, no processo de compostagem, como vocês podem ver, a energia é produzida pelos micro-organismos, como eu acabei de falar, promover um incremento de temperaturas. Então, quando eles encontram superiores a 40 graus, eles começam a predominar os micro-organismos termófilos. E esses micro-organismos eles são responsáveis por acelerar a matéria orgânica. Já quando ultrapassa, fica na média de 55 graus, promove a eliminação de micro-organismos patogênicos para os humanos ou para as plantas. Quando fica acima de 65 graus Celsius, a maioria desses micro-organismos eles são eliminados, até aqueles que são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Então, a gente precisa controlar a temperatura e a umidade, incluindo a aeração, para que a gente consiga manter os níveis desejados na compostagem. Bom, umidade. No processo de decomposição da matéria orgânica, a umidade garante a atividade microbiológica. Então, isso acontece porque outros fatores, entre outros fatores, na verdade, a estrutura dos micro-organismos ele consiste aproximadamente em 90% de água e na produção de outras células também. Então, a água ela precisa ser obtida no meio, no caso da massa da compostagem. Além disso, todo nutriente necessário para o desenvolvimento celular precisa ser dissolvido em água antes da sua assimilação. Então, a faixa de umidade ótima para obter o máximo de decomposição está na fase de 40% a 60%, principalmente durante a fase inicial, certo? Então, é necessário que exista um adequado suprimento de água para promover o crescimento desses organismos biológicos, para que eles estejam mais envolvidos nesse processo, tá? Então, a compostagem é um processo anaeróbico. Na prática, a umidade ideal ela deve ser manejada com base na capacidade de aeração da massa da compostagem. Então, como a compostagem é um processo anaeróbico, a umidade ideal ela deve ser manejada na base na capacidade da aeração da massa da compostagem, ou seja, ela tem que observar, a gente tem que observar, no caso, as características físicas, como a porosidade, estrutura do material, para que satisfaça a demanda microbiológica por oxigênio. Então, quando a umidade é excessiva, há uma aglutinação nas partículas, o que baixa a resistência estrutural da leira e restringe a difusão do oxigênio. Então, esse fato reduz a temperatura média da leira e a concentração do oxigênio para valores menores, como 5%. Então, por outro lado, a gente tem que observar muito essa questão de umidade. Como a gente pode ver, ela pode estar sendo de forma positiva, mas se a gente não tiver cuidado, ela vai começar a entrar na forma negativa. A aeração, como a gente falou no tópico passado, ela é muito importante também, assim como a umidade. Então, o oxigênio é de vital importância para a oxidação biológica do carbono dos resíduos orgânicos para que ocorra a produção de energia necessária aos micro-organismos que realizam a decomposição. Então, a parte da energia é utilizada no metabolismo dos micro-organismos e o restante é liberado na forma de calor.
E a decomposição da matéria orgânica, ela pode ocorrer em dois processos, certo? Na presença de oxigênio e na ausência do oxigênio. Quando há disponibilidade de oxigênio livre, predominam micro-organismos aeróbicos, sendo eles os agentes mais destacados, como os fungos, as bactérias e os actinomycetos. Já o processo anaeróbico, ele tem um inconveniente de uma liberação de mau cheiro, porque ele não faz a liberação completa do nitrogênio aminado de amônio. Então, vamos lá. Na presença de oxigênio é chamado de aeróbio e na ausência de oxigênio é anaeróbio. Então, isso seria muito importante para a questão de aeração da decomposição do material. O próximo tópico é sobre a temperatura. Então, para melhor compreensão da variação de temperatura da compostagem, foi identificada 4 importantes fases da temperatura durante o processo. A gente já viu que a umidade é importante, a aeração é importante, então vamos ver agora a temperatura. A fase mesófila é a fase onde predominam temperaturas moderadas, cerca de 40 graus. Tem uma duração média de 2 a 5 dias. Então, a segunda fase é a termófila, quando o material atinge sua temperatura máxima, maior que 40 graus, e é degradado mais rapidamente. Essa fase ela pode ter a duração de poucos dias a vários meses, de acordo com as características dos materiais. E a fase 3, de resfriamento, ela é marcada pela queda de temperatura, de valores de temperatura ambiente, e a fase 4 de maturação, que é o período de estabilização que produz um composto maturado, altamente estabilizado e umidificado, livre de toxicidade. Então, a temperatura a gente pode observar lá naquele slide onde a gente viu a imagem, a gente pode ver todas as fases ali, a fase mesófilica, a fase termófilica e a fase de resfriamento e de maturação. Então, quando a gente verificar a questão de temperatura, a gente já sabe que tem quatro etapas. Para que a gente faça essa identificação de temperatura, a gente tem que introduzir uma barra de ferro, certo? Então, quando você vai verificar a temperatura, primeiro verifica-se com a palma da mão, tá? A parte da barra do ferro que está introduzida na pilha dos materiais de compostagem. A gente pode ver 3 situações. Primeiro, a barra de ferro quente, porém o contato com a mão é suportável. São indícios de que o processo está ocorrendo normalmente. Segundo, a barra de ferro está muito quente, não sendo suportável o contato com a palma da mão. Neste caso, está havendo excesso de temperatura com o material e deve ser revolvido se estiver muito úmido ou umedecido se estiver seco. E o último, barra de ferro se encontra morna ou fria. Nesse caso, deve considerar o tempo em que está ocorrendo o processo, ou seja, se ainda não tiver sido feito o primeiro revolvimento, provavelmente está faltando a umidade da pilha ou ela não foi construída com as dimensões corretas. De uma forma resumida, para vocês verem como a gente pode fazer uma compostagem orgânica, certo? O que você tem que fazer? Primeiro, selecionar o local para a montagem das pilhas de compostagem. O local ele deve ser fácil acesso e estar próximo ao ponto de acesso à água e ser bem. Segundo passo, identificar os resíduos orgânicos disponíveis na propriedade. A gente tem que verificar aqueles materiais que a gente falou: esterco, bagaço de cana, caroço de açaí, casca de mandioca, resíduos, etc. E realizar a coleta e a secagem dos materiais com exposição do sol. Não é necessário ter um galpão coberto na produção de compostos orgânicos. Terceiro, triturar os resíduos de forma que se tenha fragmentos de 1 cm a 4 cm. Quarto, a gente pode dimensionar as pilhas para adequado controle de temperatura, e as pilhas de compostagem ele deve ter no mínimo 1,2 metros de altura e 1 metro de largura e 1,2 metros de comprimento. Então, as dimensões elas serão determinadas pela quantidade de resíduos disponível, e as pilhas com mais de 5 metros de comprimento
e ou mais de 1,5 metros de altura vão precisar de mais tempo e mais trabalho para o. Como vocês podem ver aqui as pilhas. Seguinte, vocês terão que implantar as pilhas de compostos por camadas, sempre iniciando e finalizando com material fibroso. Vocês estão vendo aqui nessa imagem que as camadas estão variadas. A camada deve receber de 60% a 70% do material rico em carbono, no caso fibroso, e de 30% a 40% do material rico em nitrogênio, no caso esterco. A gente já falou disso anteriormente, que a gente precisa estar colocando 2 tipos de materiais, né? Para controlar a proporção entre o material rico em carbono e do material rico em nitrogênio, recomenda-se usar balde, pá ou carrinho de mão para medir quantidades. Seguinte, monitorar a temperatura da pilha. A gente tem que monitorar a temperatura, a gente viu a importância da temperatura, né? Quando estiver acima de 60, não será possível segurar a barra e é indicativo de que é o momento de se fazer o revolvimento da pilha. Seguinte, revolver as pilhas semanalmente no primeiro mês e 2 vezes por mês no segundo ao 4º mês, quando o composto estará maturado. O uso de rasteiro e ancinho facilita o revolvimento o revolvimento manual das pilhas. E por último, peneirar o composto orgânico, separado os fragmentos dos resíduos poucos compostados. A gente vai verificar aqui como é que pode mudar a função do tipo de resíduo, né? Geralmente fica de 30% a 60%, e quando a pilha tiver de 10 metros quadrados, no caso de 2 metros de largura a 5 metros de comprimento e 1 metro de altura, teremos 3 metros cúbicos e 6 metros cúbicos de compostos orgânicos. O composto orgânico pronto geralmente apresenta uma umidade de 40% e a densidade de 0,4 kg por litro. Outro fator importante que a gente não deve esquecer quando se fazer uma compostagem é atentar que nunca deve colocar outros tipos de materiais, como sacola, garrafa, metal, madeira, pesticida ou verniz. Isso pode estar atrapalhando na nossa compostagem, pode estar atrapalhando ou matando alguns micro-organismos que podem estar trabalhando ali na decomposição do material. Uma tabelinha só para vocês verificarem os materiais ricos em carbono e ricos em nitrogênio. A gente já tinha mostrado um, mas aqui tem outros para vocês verem como são muitos materiais que a gente pode estar utilizando na compostagem.